Fala, galerinha. Vamos gabaritar essa onça, esse leão, essa raposa, esse Godzilla. Vamos gabaritar esse animal. Deixa a galerinha entrando. Vamos com tudo. Pessoal, eu tenho novidade para vocês hoje. Passei o dia trabalhando. Tenho uma novidade muito boa que vai ajudar vocês. Pronto, parei a balada. Agora vamos com tudo para o que interessa. Áudio, imagem, ok, Full HD, 4K, imagem perfeita, distorcida. Ok. Hoje nosso 12º encontro, se eu não estiver enganado, nosso 12º encontro. E o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre um negócio muito legal, muito bom, muito interessante, muito lindo, que é o tal do trabalhador avulso. Que animalzinho é esse? O que esse animal faz? O que esse animal come? O que é isso? No final da live falarei para vocês a respeito de um lançamento que eu fiz hoje, que vai ajudar muita gente, vai me ajudar, porque assim como vocês eu também vou fazer essa prova do INSS, sou concurseiro, como vive, como come, vamos falar sobre isso. Então vamos falar a respeito de quem? Vamos falar a respeito dele, do trabalhador avulso. Que camarada é esse? Esse cara é muito legal. Então vamos lá. Vamos começar. Vou começar, pessoal. É um tema muito rápido, muito breve, que somente tem um conceito. Trabalhador avulso é o trabalhador que faz bico, né? Não necessariamente o trabalhador que faz bico. Você pode estar confundindo com o trabalhador eventual. Não quer dizer que ele faz bico. Ou é de portuário. Portuário também. Vamos lá. Esse concurso sai esse ano. Que pergunta difícil, viu? Que pergunta difícil. Eu creio que sim. Creio que saia autorização esse ano. Autorização. Trabalha para várias empresas. Vamos lá. Vamos começar. 10h05. Carregamento de carga. Vamos começar. Vamos começar agora. Onde está previsto falando sobre o trabalhador avulso? Onde que está previsto? Na Constituição, na lei, no decreto, instrução normativa, onde que está previsto? Está previsto tanto no artigo 12 da Lei 8.112, inciso 6º, está previsto lá o seu conceito.
Está previsto também no artigo 9º, inciso 6 do Decreto 3048. Está previsto também na Lei 8.213, no seu artigo 11, inciso 6. Está lá previsto o trabalhador avulso. Vamos falar sobre ele. Vamos ver o que é isso, o que ele faz, qual a sua importância para o tal do direito previdenciário. Pois é, ele está previsto nos 3 atos normativos, que muito importante para esse concurso. E eu vou ler o conceito que fala no artigo 11, inciso 6 da Lei 8.213, que trata dos benefícios. O que é que eu vou falar sobre ele? Estou aqui com o meu resumo. Pessoal do grupo lá do resumo, material foi postado hoje de manhã. Hoje de manhã eu postei, está lá o material bonitinho. Para você que vai acompanhar pelo material que eu postei lá no grupo. Artigo 11, inciso 6º da Lei 8.213. O que é que diz? Estou aqui com o materialzinho. Bonitinho, lindo e maravilhoso. O que é que ele fala para a gente? No seu inciso 6º, ele vai falar o seguinte: que são segurados obrigatórios. A gente falou já sobre o segurado facultativo, falamos sobre segurado empregado, falamos sobre o doméstico, falamos sobre... teve outro camarada que a gente fala, empregado doméstico. E hoje vamos falar sobre o trabalhador avulso. O que é o trabalhador avulso? Conceitinho lindo e maravilhoso. Quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício. Pessoal, eu estou com a colinha aqui do lado, que é o resumo que eu fiz, o conceito da lei. O que é que diz? Como trabalhador avulso. Quem é esse cara? Quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural, definidas no regulamento da Previdência Social. Hoje esse tema vai entrar de vez no Decreto 3048, no seu artigo 9º, inciso 6º. Eu vou trazer para vocês o conceito, tudo que é mais importante deste livro aqui. Curso Prático de Direito Previdenciário, professor Ivan Kertza. Vou falar para vocês tudo que é de importante que está nesse livro sobre o trabalhador avulso e que cai na sua provinha para a gente gabaritar sobre esse tema. Então, aquilo que é mais fácil sobre os segurados. O que é muito fácil? Empregado doméstico e esse trabalhador avulso. Não tem como você errar a questão na sua prova, não tem como. Não tem como você chegar na prova sem saber esse assunto, porque senão você vai chorar. Você vai chorar muito depois da prova. Pois é. Então eu falei para vocês o artigo 11, inciso 6 da Lei 8.213 de 91, sobre o trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Então, principal diferença que a gente não pode deixar de lado. Coloquei uma observação aqui muito importante, que é sobre o trabalhador avulso, e no começo da live perguntaram se o trabalhador avulso é aquele que faz bico. Eu digo, cuidado para não confundir com a linha G do inciso 5. O que é que fala a linha G do inciso 5 do artigo 11 da Lei 8.213? Fala a respeito do contribuinte individual. E o que é que diz a linha G? Fala sobre o trabalhador eventual, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas. Uma ou mais empresas. Trabalhador avulso, diversas empresas. Sem relação de emprego, o contribuinte individual. Então, você deve saber essa diferença. Se cai lá que o trabalhador avulso ele presta serviço a uma ou mais empresas, está errado. É a diversas empresas. Quem presta serviço a uma ou mais empresas é o trabalhador eventual. Certo, certo. Então, tem essa diferença para você atentar e anotar no seu material. Diferença do trabalhador avulso para o trabalhador eventual. Tem essa diferença. O que é que a gente vai entrar agora? Eu quero entrar com vocês nesse maravilhoso livro. O que é que a gente vai falar a respeito? Trabalhador avulso. Vocês que estão aí na live, vocês têm esse livro aqui, atualizadíssimo com a MP 871.
Muito bom esse livro. Se vocês puderem adquirir, vale muito a pena. O livro é fenomenal. O que é que a gente vai falar a respeito do trabalhador avulso nesse livro, nessa doutrina? Vou trazer para vocês o conceito do não posso sortear porque ele é o meu filho amado, ele é o meu filhinho que eu uso todos os dias. Então, Carol, você que tem o livro, se você puder abrir na página 120, a gente vai falar sobre o trabalhador avulso. Eu disse a vocês, trabalhador avulso está previsto no artigo 12, inciso 6 da Lei 8.212. Previsto também no artigo 9º, inciso 6 do Decreto 3048 de 99. Então, sem enrolação, o que é que diz o trabalhador avulso? Trabalhador avulso. Opa! Tô vivo, foi só o celular que escorregou. O que é que diz o trabalhador avulso? Trabalhador avulso é aquele que, sindicalizado ou não, cuidado com isso, sindicalizado ou não, presta serviços de natureza urbana ou rural, isso é quase tudo, sem vínculo empregatício. Trabalhador avulso não tem vínculo empregatício. E atente para o seguinte, sindicalizado ou não, se afirmar que trabalhador avulso é somente sindicalizado, está errado. Há diversas empresas com a intermediação obrigatória do sindicato. Aí você vai me dizer, sindicalizado ou não. E por que a intermediação obrigatória do sindicato? Veja só o que foi que eu anotei. O trabalhador avulso, o que é? É aquele que trabalha com carga e descarga. Não é aquela do banheiro, carga e descarga. É carga de embarcação, saqueiro, aquele saco de sal e essas coisas. Trabalhador avulso trabalha com carga e descarga de mercadoria. Tem a diferença entre os dois. Que classificação é essa de dois? É o seguinte, tem o trabalhador avulso rodoviário, que é o chapa. O que é chapa? Não é a chapa, a dentadura, é o chapa, o camarada. O rodoviário, que é o chapa, esse sim, o rodoviário, ele vai precisar do sindicato, ou seja, será o seu intermediador. E tem a outra categoria que é o portuário. Esse portuário ele é classificado em 5 espécies que a gente vai conversar aqui hoje. 5 espécies. O professor traz 6, mas tem 5. Quais são esses 5 do portuário? O portuário, ele precisa de sindicato? Não precisa de sindicato. O portuário não precisa de sindicato. O que é que o portuário precisa? Ele precisa de ógmo. O que é ógmo? Órgão gestor de mão de obra. O ógmo não é sindicato. O ógmo ele é criado pelos próprios trabalhadores avulsos. Então, trabalhador avulso se subdivide em 2 categorias. Rodoviário, que é o chapa, e o portuário, que tem as 5 categorias. Estivadores, capataziadores, vigilantes, conferentes, blocos. E eles, ambos, precisam de intermediador. Um intermediador será o sindicato e o outro será o ógmo. O que é que eu quero falar para vocês agora a respeito do livro? Repetindo o conceito rapidamente, trabalhador avulso é aquele que é sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, sem vínculo empregatício, isso é muito importante. Há diversas empresas com intermediação obrigatória do sindicato, da categoria ou quando se tratar de atividade portuária, que é o segundo, do órgão gestor de mão de obra, ógmo, assim considerados. Aí vai trazer um monte de coisa, trabalhador em alvarenga, amarrador de embarcação, ensacador de café, trabalhador na indústria de extração de sal, muita coisa. Vai falar de capatazia, estiva, conferência, conserto de carga, vigilância, serviço de bloco. Se eu trouxer cada conceito disso aqui, vai demorar muito. Mas onde é que está previsto isso? Onde é que fala? Porque quando eu li para vocês no artigo 11, inciso 6º, da Lei 8.213 de 91, disse que serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. O regulamento vai regular e vai dar fiel execução à lei. Então a gente está agora no decreto 3048. O parágrafo 7º do artigo 9º do decreto 3048 define
para fins deste inciso. O que é que ele define? Coloco o livro na história, vou colocar, assim que acabar aqui eu coloco, se eu me lembrar, mas eu vou colocar. O que é que define? Ele vai trazer as seguintes definições. Capatazia vai dizer que a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, compreendendo recebimento, conferência, transporte interno, abertura e um monte de coisa. Estiva, atividade de movimentação de mercadorias nos convences ou nos porões das embarcações principais auxiliares. Conferência de carga, vai conferir a carga. Tem também o conserto de carga, vai fazer o reparo, a restauração da embarcação. Vigilância de embarcações, é a tal da fiscalização do vigilante. E outro que ele traz é o bloco. O que é esse bloco? Que bloco é esse? O bloco que ele fala é a atividade de limpeza e conservação de embarcações. É o limpador do barco, das embarcações. Não travou, mas estou... Isso foi o que eu falei para vocês das definições, parágrafo 7º do artigo 9º do decreto 3048. Traz as suas definições. O que é bloco, o que é capatazia, o que é estiva, o que é vigilante, o que é o bloco. Vai trazer tudo isso. Uma coisa muito importante que eu marquei nesse livro. Acontece, pessoal, é ao vivo aqui, vai acontecendo. É a música querendo se soltar, mas não vai soltar não. Então, para ser considerado avulso, o trabalhador deve prestar serviços com intermediação do sindicato. Para ser considerado avulso, o trabalhador deve prestar serviços com intermediação do sindicato. Veja a necessidade da intermediação do sindicato. Veja a necessidade tanto para o rodoviário como para o portuário. O portuário não é sindicato, o portuário é o órgão gestor de mão de obra. Agora o rodoviário, ele é o sindicato. Então, o trabalhador deve prestar serviços com intermediação do sindicato, trabalhadores não portuários, ou do órgão gestor de mão de obra, que é os avulsos portuários. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Outra coisa importante, veja só, pode cair barulho, tem um barulho aqui, parou o barulho, é sempre isso mesmo. Ok, então falamos sobre a importância da intermediação do sindicato e do órgão. Agora, importante, travou, tá ok, posso continuar, travou, aqui tá normal, não parou, então eu vou continuar. Importante, anote, se você tem um pedaço de papel higiênico aí, se você tem um pedaço de folha em branco, se você tem alguma coisa para anotar, se não tem, anota na mão. O que é que você vai anotar? Você vai anotar o seguinte: não é necessário que o trabalhador seja sindicalizado. Não é necessário que o trabalhador avulso seja sindicalizado. Isso é a regra. Não é necessário que o trabalhador avulso seja sindicalizado. Por quê? Por causa do portuário. O portuário é o órgão gestor de mão de obra. Você já decoraram esse nome? Órgão. Olha que nome lindo. Órgão. Você coloca esse nome no seu cachorrinho, no seu gato, órgão, e nunca mais esquece. Órgão gestor de mão de obra. Aí vai dizer aqui sobre a Lei dos Portos, Lei 12.815 de 2013, que vai trazer a exceção. Isso eu não vou falar aqui, porque isso foge completamente, vai falar da Lei dos Portos. E, importante agora, vou trazer um exemplo para vocês. órgão, OGMO, órgão gestor de mão de obra. Sim, a Constituição equiparou os avulsos aos empregados, conferindo-lhes todos os direitos trabalhistas. A Constituição equiparou os avulsos aos empregados. Isso é importante
Também, o que é que eu quero trazer o exemplo para finalizar para vocês a respeito do avulso? O que é que eu quero trazer para vocês? Esse exemplo. Um exemplo muito extenso, mas que vai ficar claro para todos. O que é que diz? É extenso o texto, mas eu vou ler calmamente para vocês entenderem. A Companhia Brasileira de Soja exportou 20 toneladas de seu produto. Para isso, utilizou o transporte marítimo que partiu do Porto de Santos para carregar a embarcação com os seus produtos. Contratou mão de obra avulsa. No ato da contratação, solicitou ao ógimo, a companhia solicitou ao ógimo que disponibilizasse o número de avulsos necessários para executar a tarefa de estiva. O ógimo, então, disponibilizou 20 trabalhadores que prestam serviço durante 6 horas. No ato do pagamento da remuneração dos avulsos, o ógimo emitiu documento de cobrança para a companhia, ou seja, a companhia vai pagar o ógimo, o órgão gestor de mão de obra, e não diretamente aos trabalhadores avulsos. A companhia vai lá e paga o ógimo. Qual o prazo? Eu anotei o prazo aqui. O prazo para a companhia pagar o ógimo é de 48 horas. Qual o prazo do ógimo pagar os trabalhadores avulsos? 24 horas. Companhia, 48 horas para fazer o pagamento ao ógimo, órgão gestor de mão de obra. E qual o prazo que o ógimo tem para pagar os avulsos? 24 horas. O ógimo emitiu documento de cobrança para a Companhia Brasileira de Soja, constatando discriminação do serviço prestado e incluindo os valores referentes à remuneração acrescida das parcelas de 13º. Vejam que a Constituição equiparou os trabalhadores avulsos aos empregados. Os benefícios foram esses, os benefícios. Veja, na discriminação do pagamento, olha só o que o ógimo discriminou como pagamento da companhia. Remuneração acrescida da parcela de 13º salário, férias e 1/3 de férias, e demais direitos trabalhistas proporcionais às 6 horas trabalhadas. Após o recebimento do valor relativo ao serviço, o ógimo repassou a cada trabalhador avulso que participou da sua execução parte do montante arrecadado. Entenderam? Companhia necessitou de 20 empregados do ógimo, órgão gestor de mão de obra, e a companhia tem 48 horas para fazer o pagamento ao órgão gestor de mão de obra, e o órgão gestor de mão de obra tem 24 horas para fazer o pagamento aos seus trabalhadores avulsos. Ok. Então, para você nunca mais esquecer, referência da lei, artigo 11, inciso 6º, fala a respeito do trabalhador avulso. Artigo 11, inciso 6º da Lei 8.213, lei que trata dos benefícios previdenciários. Decreto 3048 de 99, artigo 9º, inciso 6. Agora falta uma, Lei 8.212, Lei 8.212 de 91. O que é que ela diz? Ela diz no seu artigo 12, inciso 6º, vai falar sobre o trabalhador avulso. O que é que eu digo? Você pega o conceito e vai ler até sair sangue dos olhos. Lê para nunca mais esquecer na sua vida. Trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas. Veja a diferença para o trabalhador eventual, que eu falei no começo. Trabalhador eventual, uma ou mais empresas. Trabalhador avulso, diversas empresas. E não tem o vínculo empregatício. Serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. Ok. Deixa eu ver mais o que tem aqui para falar sobre trabalhador avulso. Um resuminho aqui. Trabalhador avulso. Características. Anotem as características do trabalhador avulso. Quem adquiriu o material, está lá as características na última página. Tem uma folha com as características do trabalhador avulso para você nunca mais esquecer. O ógimo tem 24 horas depois que recebe o valor pela atividade prestada. Yes, isso mesmo. O ógimo tem 24 horas para fazer o pagamento aos trabalhadores avulsos. E a companhia
tem até 48 horas para fazer o pagamento ao OGMO. Característica dos trabalhadores avulsos, para vocês anotarem aí. Característica dos trabalhadores avulsos. Vamos lá? São 4 características. Primeira característica, sindicalizado ou não. Se disser que o trabalhador avulso ele é sindicalizado, errado. Sindicalizado ou não. Sindicalizado ou não. Decore para você não passar vergonha na prova. Sindicalizado ou não. Serviço urbano ou rural. Serviço urbano ou rural. E aquilo que eu coloquei, palavra-chave, a diversas empresas. Não uma ou mais empresas, mas a diversas empresas. Sem o vínculo empregatício. O que é que diz a 4ª característica? Intermediação obrigatória do OGMO nas atividades portuárias. Nas atividades portuárias, intermediação obrigatória do OGMO, órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato da categoria. Que sindicato é esse? É o sindicato das atividades não portuárias. Que categoria é essa? Ensacador de café, extrator de sal e assim por diante. E aí? Ok, muito bom. Deixa eu ver qual é o teminha de amanhã. O tema de amanhã que a gente vai conversar. Rapidinho, deixa eu sair aqui. O tema de amanhã será... Hoje foi bom, muito bom. Obrigado pela participação de todos, cada um que está aqui. Amanhã a gente vai falar sobre o segurado especial. Meu Deus, amanhã é segurado especial. Isso é muito grande, mas só se disser apenas sindicalizado. Isso mesmo, se disser que o trabalhador avulso é apenas sindicalizado, você marca como errado. Ele é sindicalizado ou não, porque tem os portuários, que não é a intermediação do sindicato, e sim do OGMO. Pessoal, ontem não teve, pessoal, me desculpe, mas o mal do concurseiro é a falta de sono. Se você ficar igual um louco estudando 50 horas por dia e não dormir, você vai ficar doido. Você vai ser aposentado, aposentadoria por invalidez, você vai ficar doido, vai começar a ver coisa. Então, concurseiro tem que dormir. Senão fica em bom doido, fica sonhando com um professor falando na sua mente, fica sonhando com conteúdo na sua mente. Você tem que dormir. Durma, tem medo não, durma 12 horas, durma 50 horas por dia, mas durma com qualidade. Dormir é importante, senão você vai passar o dia com dor de cabeça, vai passar o dia perturbado, vai passar o dia azoado. Amanhã, segurado especial. O que é que eu quero trazer para vocês de novidade que eu passei hoje a tarde toda? Passei a tarde toda produzindo. O que é que eu quero trazer para vocês? Opa! Pessoal, assim como eu fiz o meu resumo digitado de direito previdenciário completo para o INSS junto com as lives, para quem adquiriu somente até amanhã, meia-noite, R$30, vai ter direito a todos os PDFs do meu resumo digitado, tudo que cai na prova do INSS, todos os assuntos, somente R$30 até amanhã, meia-noite, somente amanhã, meia-noite. O que foi que eu fiz hoje? Olha o que foi que eu fiz. Passei o dia todinho fazendo essa belezura aqui. O que é isso? Isso é o meu resumo digitado. Vou virar a tela aqui. Meu resumo digitado. Olha só que coisa linda. O que é isso? Isso é direito constitucional. Isso é a matéria mais linda do planeta. Olha como foi que eu fiz o material. Mnemônico aqui. O que é mnemônico? É aquela negocinho para você decorar, só se divaplo, princípio. Mas não cai o princípio no outro, mas vai que cai nesse. Olha que coisa linda. Tripartição dos poderes. Olha que coisa linda, objetivos. Aí vem aqui o que é isso? O que é isso? Isso é dos direitos e deveres individuais e coletivos. O que é que diz? Artigo 5º, todos são iguais. É o que vai dizer aqui? Destinatário, vai dizer o que é a vida, o que é a liberdade, o que é a igualdade. É assim o material. Olha que coisa linda. Olha o material, que lindo. Olha o material. Tudo marcado, tudo que caiu de prova. Tudo. Pronto. Não posso mostrar mais. Aí veja só. Lancei hoje. Hoje eu lancei. Quanto é o material completo de direito constitucional para o INSS? O que é que a gente tem até agora? A gente tem
Material completo de direito previdenciário para o INSS, para você gabaritar sua prova. Para você gabaritar sua prova, fechar e passar com tudo, se você estudar. E você tem, o que é que a gente tem disponível? Material do direito previdenciário completo para o INSS e material de direito constitucional completo para o INSS. Tem essas duas matérias. O que é que eu digo? Direito constitucional, R$20. Até quando? Não sei, vou pensar ainda. E direito previdenciário, R$30 até amanhã. Quanto vai ficar depois? Não sei, vou resolver ainda, mas estou pensando em um valor aqui. Então, adquira até amanhã, meia-noite. Só é você arrastar, tem lá na minha bio o link, só é clicar lá, só é me chamar no WhatsApp, que a gente conversa. E só até amanhã. Façam de informática. Pessoal, informática, eu vou fazer live ao vivo com o professor Érico Araújo do Focus, aqui no Instagram. Sempre nesse horário. Sempre nesse horário. E vai ser muito interessante. Já conversei com o professor Franco do Focus. O que é que a gente vai fazer? A gente vai marcar uma live aqui, próximos dias aí. A gente vai ver esse final de semana que a gente esteja disponível. E a gente vai fazer o quê? Vamos resolver a última prova de direito constitucional do INSS, aquelas 3 questõezinhas, muito fácil, muito simples, e vamos resolver a prova completa de direito administrativo do INSS, a última. Vai ser muito bom. E o que é que a gente vai fazer futuramente? Live sobre direito constitucional, live sobre direito administrativo, vamos fazer live sobre ética. Que tema lindo é ética, olha só. Imagine você errar todas as questões de ética. Imagine que coisa linda você errando todas as questões de ética na prova da INSS. Isso é maravilhoso, não é? Então, é o seguinte. Vou agendar os horáriozinhos e material direito previdenciário até amanhã meia-noite. Até amanhã meia-noite. R$30. Adquiriu, me chama no WhatsApp, você é incluído ao grupo e todo dia você tem material no seu sangue, na sua veia. INSS na veia. Então, amanhã encontro marcado. Amanhã falaremos sobre segurado especial, muito grande. Não sei se vai dar tempo de terminar amanhã, mas se não der, a gente faz na outra semana, concluindo segurado especial, e vai ser muito bom. Aprender em grupo é a melhor ferramenta. Concordo também, Pérola. Principalmente em grupo pequeno, porque grupo grande, muita gente só posta o quê? Mentira. Se não é mentira, posta a verdade, mas dizendo o quê? Que Paulo Guedes é isso, é aquilo, que não vai ter concurso, e isso não me interessa. Se não vai ter concurso, azar de quem não vai ter, mas eu estou estudando. O dia que pular um edital aí, eu faço e faço com responsabilidade. Você vai disponibilizar material dos demais conteúdos? Freitas Lima. O material é somente para quem adquirir. R$30 até amanhã, meia-noite. Direito previdenciário completo para o INSS. Material lindo e perfeito. Obrigado, acredito que seja Matheus, Alice. A gente pode ficar amanhã até o assunto acabar. Só que a duração da live do Instagram é somente de 1 hora. Não sei se vai dar tempo de terminar, porque segurado especial, se você nunca estudou, é muito grande, muito grande. Acho mais fácil ética do que matemática. Com certeza, né? Matemática é terrível. Ok, pessoal, ok. Então, muito boa live. Muito boa. Tire print da tela, publique nos seus stories, mande recadinho. Essa live é muito boa, essa live é de graça, você tem conteúdo e a gente discute tudo aqui ao vivo. Muito bom, e é muito bom, tem sido muito produtivo. Veja só, desde Seguridade Social, origem e evolução legislativa no Brasil, onde a gente está hoje. Veja só, segurados especiais amanhã. Depois custeio. Muito rápido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no material de direito previdenciário. Olha como ele está. Direito previdenciário. Aqui. Olha o materialzinho de direito previdenciário. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Materialzinho de direito previdenciário. Olha ele, meu resumo aí digitado. Materialzinho de direito previdenciário que aqui é a amostra. Olha aí. Olha o que a gente já falou.
origem e evolução, legislação previdenciária, conceito, princípio, previdência, seguridade facultativa, empregado doméstico, contribuinte individual. A gente vai falar tudo isso. Olha, veja só, benefícios, excluído da GPS. Olha só ainda, olha isso tudo, que maravilha. A gente vai falar tudo, tudo, tudo. Inclusive loas. A gente vai falar tudo. Olha como está o material. Olha o material, que coisa linda. Olha só que material lindo. Aí eu pergunto, isso aqui já caiu em prova ou não? Isso aqui já caiu em prova ou não? Só umas 500 vezes. Inscrição, filiação. Aqui, ó, segurados obrigatórios. Olha que coisa linda. Lei, olha a letra da lei. Só assim, tá bom? Que não é para mostrar muito. E vamos lá. Direito constitucional. Direito administrativo, vou fazer também. Vou fazer o meu resuminho de direito administrativo. E é isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Quem quiser, fala comigo no direct. Quem quiser, tem um link aí. Sim, vou postar o link onde você acha esse livro. Vale a pena. Bem fininho, viu? Muito fininho. Dá para ler em um dia. Dá para ler em meia hora esse livrinho. Muito bom. Então, é isso aí. Menos de 40 minutos de live, foi muito bom. Já está com a MP? Tá sim. Super atualizado. Muito atualizado. E vamos com tudo. Amanhã é um novo dia. Amanhã segurado especial. Ok? Não deixe nunca de estudar, porque se você deixar de estudar, você vai saber para onde? Você vai para o final da fila. E quem passa na sua frente é aquele que sempre continuou, sempre persistiu no caminho. Não deu ouvidos a notícias negativas, positivas, não deu ouvidos. Ficou lá. Qual é o segredo de passar em concurso? O segredo. Qual é o segredo? Sentar e estudar. Sentar e estudar da forma correta. Aquilo que cai em prova. Ok? Valeu, meu xará. Melhor resumo de direito previdenciário. Everton, vai fazer o TRF4? Desistir. Desistir por quê? Porque eu moro em Pernambuco e a prova lá em Curitiba, né? Ia fazer lá em Cascavel, perto do Fox, mas não vai dar certo para mim. Infelizmente, não será dessa vez. Então, segue o rumo. INSS, todo mundo desse barco, tem um barquinho lá, barquinho do INSS. Todo mundo junto, estudando cada dia e remando um pouquinho. Sempre remando um pouco. Desistir? Nunca. Então, vamos com tudo. Um grande abraço para todos e amanhã 10 horas compartilhe essa live, diga que foi boa, diga que foi ruim, diga que foi péssima, diga a sua opinião. Então, amanhã encontro marcado 10 horas em ponto, ok? Tamo junto sempre.